Deus te abençoe. Que bom poder compartilhar com você mais uma vez sobre um importante personagem da nossa fé. Nosso personagem de hoje é Abraão, pai do povo judeu. Sua história está em Gênesis 11 e vai até o capítulo 15 de Gênesis. E até um pouco mais adiante, Deus narra a história do seu relacionamento com Abraão. Um homem de fé, um homem de oração, como características marcantes. Um homem que foi o pai do povo hebreu e das pessoas de fé através dos tempos. Viveu cerca de no ano 2100 a.C. Viveu 175 anos. Seu nome? Abraão, que significa pai exaltado. E Deus o chamou mais tarde de Abraão, que significa pai de numerosas nações. Nessa fase da história de Deus é que nós conhecemos Abraão. Posteriormente, ou Abrão, posteriormente nomeado Abraão, um dos mais importantes homens do Antigo Testamento. Sua primeira aparição ocorre em Gênesis 11, mais precisamente no verso 26, quando ele é citado como descendente da linhagem de Sem, um dos filhos de Noé. Morador de Ur, cidade rica e sofisticada da antiga Mesopotâmia. Por cerca de 100 vezes, a Bíblia se refere a Deus como Deus de Abraão, ou chama Abraão de pai do povo hebreu. Cada referência das Escrituras diz respeito ao homem a quem Deus fez promessas de aliança, independentemente de seu comportamento instável. Em cada uma dessas promessas, somos lembrados da graça de Deus em relação à vida de Abraão. O lugar de Abraão na história não se deve a seus descendentes, embora tanto judeus quanto árabes reivindiquem a si esse título de descendentes de Abraão. Tampouco vem de suas tentativas de ser um marido ou um pai ideal. Na verdade, Abraão é admirado por causa do chamado de Deus, da aliança com ele e de sua fé amadurecida, a qual lhe deu a coragem para obedecer mesmo diante de desafios muito difíceis. O primeiro ato da obediência de Abraão ao chamado de Deus para deixar sua parentela e junto a Sara, sua esposa, segui-lo, foi recompensado com bênçãos contínuas, porquanto Deus prosseguiu revelando seus planos a Abraão, cuja fé, lá no início, não expressava confiança plena no Senhor. Os primeiros passos de Abraão são inseguros. Por exemplo, ele decide ir ao Egito em busca de comida durante um tempo de escassez. Mas Deus, em sua graça, continua a guiar e a amadurecer seu hesitante servo. Deus separa Abraão de seu sobrinho Ló. Deus capacita Abraão para mais tarde resgatar Ló dos senhores da guerra. Deus confirma mais tarde sua aliança com Abraão. Deus espera 25 anos para cumprir a promessa de dar um filho a Abraão e Sara. Quais são os obstáculos para uma fé amadurecida na história de Abraão? No capítulo 16, nós vemos Deus trazendo crescimento a Abraão em sua caminhada de fé. Mas também vemos que a fé em Deus não é a garantia de uma vida sem provações. As tribulações, as lutas de Abraão lhe deram mais oportunidades para exercitar a sua fé. E isso pode ser percebido em algumas questões
e situações com as quais ele teve que lidar. O plano de Sara ter um filho, a promessa feita por Deus de que ele teria um filho com Sara, a intercessão junto ao Senhor pela vida dos justos em Sodoma, a chegada tão esperada do prometido filho Isaque, o fato de ter que mandar Agar, sua serva, embora, e o fato de ter com ela um filho chamado Ismael. A ordem desafiadora de Deus para que Abraão oferecesse Isaque como sacrifício, a morte de Sara no capítulo 23 de Gênesis, são desafios à fé de Abraão. Guardar a fé é um fato imediato. Em algum momento, nós nos tornamos nova criatura em Cristo, conforme diz 2 Coríntios 5,17. Nascemos de novo, tal como o nascimento físico, o crescimento espiritual segue. E isso quer dizer que a nossa fé, a nossa confiança em Deus é um processo que carece de amadurecimento. Com certeza, foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi obediente ao deixar a sua terra, sua parentela, e ir para um lugar desconhecido. Em seguida, no entanto, revelou impaciência, mas quando deixou a direção e a provisão de Deus, acabou indo ao Egito em busca de comida. Mais tarde, Abraão evidenciou mais uma vez a sua falta de maturidade na fé quando deu ouvido a outros, em especial a sua mulher. Ele tomou a frente das coisas e não confiou na promessa do Senhor de que lhe daria um filho. Por fim, a fé que Abraão tinha resistiu aos desafios do cotidiano e a sua confiança em Deus se fortaleceu, tanto que lhe ofereceu seu filho Isaque. O autor de Hebreus escreve no capítulo 11, versos 17 e 18, o último teste da fé de Abraão, quando ele leva Isaque até Moriá. Abraão nos ensina algumas lições. Ele teve que aprender por conta própria como perseverar a sua fé. Hoje, eu, você, os homens de fé, consideramos Abraão como nosso pai, como nosso modelo. Ele pode ser o nosso guia e exemplo. Sua mensagem de vida é maravilhosamente encorajadora. Mesmo que algumas vezes suas atitudes sejam reprováveis, pecaminosas ou, na melhor das hipóteses, tolas, Deus conhece o seu coração e não desistirá de você. Às vezes, a nossa fé no Senhor ela pode até vacilar, mas com o passar do tempo, à medida que formos experimentando da bondade, da graça de Deus, nossa confiança nele viverá um tempo de crescimento. Nossa fé não é garantia de uma vida sem problemas. Na verdade, o Senhor pode permitir que eu e você passemos por aflições piores que outras pessoas passam. O amadurecimento da nossa fé nos capacitará para os desafios que a vida nos trouxer, por mais difíceis que eles sejam. Não resolva as coisas por conta própria. Busque a vontade de Deus antes de lutar sozinho. Porque o que Abraão nos ensina em primeira mão é: Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando Ele revelar a vontade dele a você, obedeça, cumpra. Abraão tem personagens importantes na sua vida. Ló, sobrinho que saiu com ele de Ur e o acompanhou por longo tempo. Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo, que abençoou a vida de Abraão e a quem ele deu-lhe o dízimo. Eliezer, servo fiel de Abraão, foi mandado para encontrar uma noiva para Isaque. E Quetura,
esposa de Abraão após a morte de Sara, com quem ele teve 6 filhos. Porque a nossa caminhada de fé, ela é feita de acordo com a vontade e com os princípios de Deus. Mas Deus usa pessoas que ao longo da nossa história nos abençoarão, nos ajudarão na caminhada para uma fé madura. Que Deus te abençoe, que a sua fé seja maturada, seja robustecida enquanto você caminha. Que nós possamos caminhar, exemplo do nosso Pai na fé. Deus te abençoe, em nome de Jesus.